Olá, queridos amigos aqui do canal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo você vai aprender uma coisa muito importante na energia solar que eu vejo que muita gente erra, tá? Estou aqui com esse kitzinho para pequenas aplicações e esse vídeo eu vou chamar uma atenção de você para o seguinte tema: não se usa o inversor para consumo nominal da energia solar. E mais da metade das pessoas erram nesse segredo, né? E aí o que acontece? Custo, né? Tem muita gente que investe na energia solar e acaba dando um tiro no pé, acaba reclamando que esse investimento não está tendo retorno. A pessoa gastou muito com energia solar, comprou placas, comprou bateria, comprou equipamentos e a conta de luz, né, a conta de energia continua vindo alta, ou a redução não está pagando o investimento, ou então a eficiência energética não está legal, certo? As placas talvez não estejam gerando a quantidade necessária de energia. Por quê? Porque nós não utilizamos o inversor na energia solar para o consumo nominal. Ou seja, o que é o consumo nominal? É o consumo padrão, o consumo do dia a dia. Nós não utilizamos o inversor, gente. Você não pode utilizar o inversor no projeto da energia solar. O inversor nós só utilizamos em casos especiais, em casos específicos ou em casos momentâneos. Você pode sim ter um inversor, mas você só vai utilizar ele em casos que um quebra-galho, vamos dizer assim, tá? Você não vai utilizar ele no projeto. Vou citar exemplos. Se você quer ligar uma geladeira na energia solar, você tem que trocar o motor da geladeira, meu amigo. Você não pode utilizar um motor de geladeira 220 volts. Já no teu orçamento, você vai ter que, lá na sua planilha de investimento, de custo, colocar junto a troca, a substituição do motor de geladeira de 220 volts para um de 12 volts. Então o teu motor de geladeira vai ter que ser de 12 volts, a tua televisão vai ter que ser de 12 volts, a tua máquina, os teus equipamentos vão ter que ser de 12 volts. Porque senão, o que acontece? O inversor, ele triplica o consumo. Se você pegar da sua bateria, alimentar um inversor para 220 ou para 110 e aí ligar a sua geladeira ou o seu outro equipamento em 220 volts, você vai estar consumindo 3 vezes mais energia. Isso significa que você vai ter que ter 3 vezes mais bateria no seu banco, você vai ter que ter 3 vezes mais placas solares, o que vai aumentar o custo. O custo total não vai ser 3 vezes mais, né? Porque você vai ter que ter o custo de substituição do motor elétrico da geladeira, mas o custo vai ser mais alto, sim. No mínimo o dobro. Você vai ter no mínimo o dobro de custo. Então, por exemplo, um computador, um notebook. O notebook ele é 19 volts e o carregador de notebook é 220. Você não vai pegar um inversor e elevar essa tensão da bateria, que é 12 volts, para 220 volts de corrente alternada para alimentar o carregador do notebook, que é 220, que vai rebaixar de novo para 19. Não, meu amigo. Você vai pegar os 12 volts da bateria e elevar para 19 e conectar diretamente na entrada do carregador de notebook. Isso vai
gerar uma economia de energia, consequentemente você vai ter que ter menos capacidade do teu sistema solar. Você vai precisar de menos placa, de menos bateria, o que vai gerar mais custo e o pessoal não está atentando para isso, tá? Eu usei o exemplo da geladeira, eu usei o exemplo do notebook, mas isso vale para tudo, vale para absolutamente tudo, tá? Você tem que pensar em termos de potência elétrica, e potência é tensão vezes corrente. Então não importa se é 220 ou se é 12 volts. Você consegue a mesma potência que você consegue no 220, você consegue também no 12 volts. Você tem que entender que a rede elétrica ela chega em 110 e 220 não é por necessidade dos equipamentos, mas sim como uma tática de distribuição da energia elétrica utilizada pelas concessionárias, com o objetivo de reduzir as perdas de transmissão da energia. Mas não tem nada a ver com necessidade energética da unidade consumidora, que é a sua casa, a sua empresa, e nem dos equipamentos. Os equipamentos eles não precisam ser 220 volts. Tá? A única coisa que precisa ser 220 volts é a distribuição da energia. Para evitar perdas, a energia com uma tensão um pouco mais elevada, ela reduz as perdas de transmissão, tá certo? O que não acontece na energia solar, porque a energia solar é você mesmo que está gerando, então não há necessidade nenhuma de elevar a tensão para 220 volts, então de forma alguma você deve ter inversor no teu sistema solar. Tira fora o inversor. Ele só está consumindo energia. Você tem que trocar os equipamentos, tá? Trocar a tensão dos equipamentos. Então, o motor da sua geladeira tem que ser um motor de 12 volts. A tua televisão tem que ser de 12 volts. A tua televisão, teu aparelho televisor, ele não é 220 volts. Um aparelho de 220, lá dentro dele tem um transformador rebaixador, que vai pegar esse 220 volts de corrente alternada e vai transformar em 12 volts, em 24, em 48 volts de corrente contínua, que é o real consumo da sua televisão, certo? Então é isso, meu amigo. Você tem energia solar, você tem que, já no projeto, quando você for fazer os custos, quando você for fazer o projeto, tem que estar na tua planilha a substituição dos motores, a substituição dos equipamentos, das lâmpadas, tudo tem que ser 12 volts ou próximo a isso. Que aí sim você vai ter uma instalação elétrica de energia fotovoltaica eficiente. O inversor, ele de forma alguma deve ser utilizado no consumo diário. Você deve sim ter um inversor aí, mas apenas como quebra-galho, apenas ali para uma eventualidade. Chegou algum aparelho novo que é 220, aí para você não ter o trabalho de trocar motor, de trocar as coisas, você liga no inversor. Tá? Mas ele não deve constar no projeto nominal, no projeto diário, né? No projeto padrão que você tem. Inclusive, eu nem concordo com esse nome. O nome do inversor não deve se chamar inversor. Eu entendo o inversor como, na verdade, ele é um conversor elevador de tensão, tá? E ele só deve ser utilizado em último caso. Bom, eu espero ter ajudado com algumas informações nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou, tá? Comenta aqui embaixo a tua dúvida, faça a sua pergunta que ela pode me ajudar a fazer novos vídeos sobre esse tema. Comenta aqui embaixo se você gostou desse tema. Esse canal ele
por enquanto trouxe vídeos de engenharia de som, mas eu posso também aí tá fazendo contribuições em outras áreas também da tecnologia, beleza? Então é isso aí, comenta aqui embaixo, compartilha com teus amigos. Forte abraço, eu sou Thiago Drum, tamo junto sempre, valeu!